Olá, paz do Senhor a todos, pastor Jean Esposato com vocês. Quero até pedir perdão aos irmãos, fiquei um tempo sem postar nada, devido à correria, né? Nós estamos aqui no Paraguai, em missões, fazendo visitas, fazendo campanhas, e tem sido uma grande bênção. O que eu posso adiantar para vocês, amados, muitos criticam, né, porque é uma terra diferente, um povo diferente, um idioma diferente. Muitas pessoas acham que a gente tem que ficar no nosso país, mas eu vou detalhar para vocês algumas coisas que eu e minha esposa, a pastora Joelma Camargo, descobrimos e são muito interessantes. Porque quando você descobre outras culturas, você começa a conhecer outras formas, né, de falar, de viver, você começa a analisar a sua forma, né, de vida, sua forma de falar. E para nós tem sido muito interessante, né, esse intercâmbio cultural. E além do mais, as pessoas do Paraguai, nós temos visto, elas são muito carentes de Deus, porque o Paraguai ele tem várias igrejas, mas não tantas quanto o Brasil. Aqui na região onde nós estamos, em Três Fronteiras, que fica bem próximo, né, à Ponte da Amizade, né, que passa para Foz do Iguaçu, no Brasil, fica próximo também da passagem para a Argentina. Então a Tríplice Fronteira, que eles chamam, ela é, digamos assim, se a gente for analisar, pode ser que tenha talvez umas 10 igrejas, pelo que eu vi, evangélicas, né, no caso. Então, o trabalho de evangelização, ele acaba sendo, digamos assim, mais interessante, né? Porque você conhece várias pessoas, nós fomos fazer várias visitas. É que nós não pudemos também ficar tirando foto em todas as casas que nós fomos, né? Porque nem sempre a pessoa se sente confortável em sair numa foto. Mas as que puderam, né, as que deixaram, nós tiramos fotos e temos visto digamos assim, um agir de Deus muito forte nessas famílias. Teve muitas famílias que nós visitamos que estavam destruídas, que estavam realmente quebradas, estavam desanimadas, e nós procuramos passar realmente o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, não é aquele evangelho que você só vai prometer prosperidade para a pessoa. Não. A gente tem que mostrar primeiro a imagem de Jesus, né? A palavra de Deus, o que é importante. Como eu tenho sempre ministrado aqui, eu tenho usado muito essa palavra, né? Esse versículo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu posso falar para vocês? Em todas as igrejas que nós ministramos, as casas que nós fomos visitar, orar e ministrar a palavra também, nós fomos muito bem recebidos. Então, as pessoas elas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, elas estão sedentas não só de ter uma libertação, aqui eles chamam de liberação, né? No Brasil pouco está se falando, né, em libertação, né? Muito se fala em prosperidade, teologia da prosperidade, o que eu sou particularmente contra, eu não gosto disso, né? A prosperidade ela vai vir? Sim, porque infelizmente existe não só a idolatria, né? A idolatria ao dinheiro, mas existe também aquele foco que as pessoas querem buscar muitas vezes na igreja, né? Ou a condição financeira. Querem fazer uma barganha com Deus. E isso não vai existir. Deus não barganha com ninguém. Nós temos que fazer o quê? Seguir a palavra de Deus. E o que nós temos ministrado aqui é em cima disso. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele acrescenta as outras coisas que nós necessitamos. Aí as perguntas perguntam, é redundante isso, né? As pessoas perguntam, mas pastor, é fácil fazer missão? Não, já falo logo. Não estou desanimando, né, aqueles que querem viajar em missões e tudo, não. Não estou desanimando, pelo contrário.
Nós animamos sim, as pessoas têm que sair, têm que fazer missões, têm que fazer o ID de Jesus. ID e pregar a palavra do Senhor em todos os cantos da terra. Então é importante essa abertura que nós tivemos aqui no Paraguai e também na Argentina, um pedacinho da Argentina, na verdade, né? Que eu creio que num futuro próximo estaremos também na Argentina, né? De uma forma um pouco mais ampla. Mas é lógico, amados, o nosso país, o nosso Brasil, ele clama por nós, né? Nós também amamos o nosso país. Estaremos, com certeza, voltando para o nosso país. E em breve, né? Em breve, em nome de Jesus. Mas a visão principal, qual é? Mostrar para as pessoas que esse Deus que nós servimos é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta. Nós tivemos um caso aqui de um rapaz de 23 anos, garoto, né? Garoto de 23 anos, aprisionado há muitos anos, aprisionado mesmo, né? Tipo demônios querendo enforcá-lo. É até meio forte falar isso aqui, né? Dependendo do crivo, né? Vai passar pelo crivo, né? Tudo isso aqui. Mas os demônios enforcando ele, tentando muita opressão. E muitas pessoas, ele ficou 6 anos passando por isso. E glória a Deus, fomos na casa dele, fizemos uma visita, fizemos uma campanha de oração. E ele foi liberto disso. Mas muitas vezes as pessoas acham que é só demônio. Depois que ele foi liberto, algumas pessoas ainda acharam que ele estava com o demônio. Aí vem o quê? Vem o resultado, vem a consequência. Muitos anos, quando a pessoa vive de uma forma, passa por certos problemas, é lógico que ficam sequelas. Então, essas sequelas não são sequelas espirituais, são sequelas que realmente ficam na matéria, no corpo, porque o corpo sentiu muito, né? Ele teve muitos problemas de nervos, tendões, assim como o chikungunya, quem já teve, né? Como eu, sei bem como é que funciona, né? Você sente dor em todo o corpo. Por quê? Muita tensão nervosa. Lógico, na época provocada pela opressão, né? Opressão demoníaca. E muitas pessoas não entendem. Quando você faz essa transição, quando você aceita Jesus verdadeiramente, quando você começa a seguir a obra de Deus, começa a ler a palavra, começa a ouvir a palavra, isso é o principal, né? Também ouvir a palavra, porque a nossa fé ela é edificada através da palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, nós somos edificados. E muitas vezes as pessoas acham que você precisa realmente viver como alguns que correm muito atrás, né? Muitas pessoas não gostam que eu falo isso, mas eu também não estou nem aí, né? Essa é a minha visão. Muitas pessoas estão correndo atrás de revelações. É a mesma coisa que você correr atrás de cartomante, de jogador de búzios, né? Nada contra eles, cada um na sua, né? Até descobrir a verdade. Então, o que acontece? Se a pessoa vai atrás só de revelações, ela não vive. Ela vive uma fantasia. Então, temos que ir atrás de Jesus, da palavra de Deus, que é a verdadeira revelação. E aí sim, você vai começar a entender. Você pode receber revelações de profetas, de profetisas do Senhor? Sim, minha esposa é profetisa do Senhor. E quando ela entrega uma revelação, vem de Deus e ela se cumpre. Diferente de muitas coisas que nós estamos vendo por aí. Quantos escândalos na internet nós temos visto, né? De pessoas que começam a revelar, até revelar CPF, revelar nome, né? Então, tem muita maracutaia nesse meio aí, infelizmente. Eu sei que você muito atacado, né? Depois que eu falar isso. Mas tem muita maracutaia, infelizmente. Mas quando vem de Deus verdadeiramente, você recebe. E a gente vê que se cumpre a profecia. Então o que é importante hoje? O que eu quero compartilhar com vocês, o vídeo já está ficando meio longo, mas eu já vou terminar.
O mais importante, se apegar à palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar uma igreja séria, independente do pastor que estiver lá. Ah, mas eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquela pastora. Muitas igrejas também não aceitam a pastora, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Não quero entrar nessa discussão, porque enquanto as pessoas ficam nessas discussões teológicas e tal, as almas estão indo para o inferno. Então, o mais importante, hoje, busca a palavra de Deus, busca uma igreja séria e busca, sim, se libertar daquilo que está te prendendo. Eu ministrei essa semana, né, numa igreja aqui, sobre uma chave espiritual muito importante, que chama-se perdão. Em Marcos, capítulo 11, do versículo 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Depois você dá uma lida lá, avalia aquele conteúdo e você vai entender, porque se nós não perdoamos as pessoas, Deus não nos perdoa. Isso é muito sério, não é pastor Jean que está falando. Não, é a palavra de Deus que está falando. Então, e muitas pessoas, até crentes velhos, desconhecem essa passagem, porque passam por cima, entendeu? Então, chaves espirituais para você sair da situação que você está. Então, nós precisamos entender qual situação que eu estou falando. Eu estou falando da situação financeira, amados. Porque até hoje eu ouço pessoas, amigos, às vezes até da família, falando, né? Ah, você precisa ganhar dinheiro, que não sei o quê. Se você começa a pensar no dinheiro, você já está fugindo de Deus. Primeiro, você já começa a fugir de Deus. Você já para de crer naquele Deus que você está servindo. Porque o dinheiro, o Senhor, ele nos abastece. O Senhor, ele abre portas para nós. Aquelas portas que nós merecemos. E não as portas que as pessoas querem que você tenha. Então, o teu compromisso, o meu compromisso com Deus é particular. A nossa salvação também é particular. É individual. Né? Deus pode salvar um casal ou pode salvar um do casal e o outro ficar. Então, depende muito do quê? Do nosso entendimento, do nosso contato com Deus. Porque muitas pessoas duvidam, né? Até das visões que nós temos, das revelações que nós passamos, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o tipo de trabalho que Deus tem dado para nós. E isso tem ficado muito claro no nosso trabalho missionário. Então, que fique bem claro aqui, nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação ao que é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é amor, é perdão, não é dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que Deus vai te dar. Bom cargo, bom carro, boa casa, Ele pode te dar tudo isso. Mas primeiro você tem que buscar Ele. E é isso que as pessoas estão invertendo. Não podemos servir a dois senhores. Servir a Deus e a Mamon. Mamon é o rei do dinheiro. E muitas pessoas, até pastores, estão se perdendo. Porque estão mudando o seu foco. Estão mudando o foco. Ao invés de buscar primeiro o Senhor, estão buscando primeiro o dinheiro. Né? Então, o que Deus faz? Eu já vi muito isso. Nos meus 62 anos de idade, eu já vi acontecer várias vezes isso. Deus permite que a pessoa perca tudo. Eu passei por isso. De perder tudo, amados. Tudo. Carro, casa, dinheiro, família, perde tudo. Porque Deus acaba permitindo, por quê? Porque colocou o dinheiro na frente de Deus. Então, serve até de um alerta. Então vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, com certeza, Ele vai acrescentar na medida do nosso merecimento. Amém, meus amados? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês, compartilhar com vocês e aproveitar esse momento
e agradecer aquelas pessoas que têm realmente feito muita coisa por nós, né? Pastor Hugo, pastora Raquel, aqui do Paraguai, pastor Ron de Dios, né? E é muito importante o que eles estão fazendo. Pastor Pedro Centurion, pastor Jorge Centurion, pastor Samuel. Então eu posso até esquecer algumas pessoas aqui. Nosso apóstolo, querido apóstolo Daniel Esposato, né? Que é o nosso apóstolo hoje, né? Bispo Gianni, lá de São Paulo, comunidade apostólica, as nações para Cristo, né? Uma grande bênção, tem sido o nosso suporte verdadeiro. Temos também o apóstolo Jefferson, pastora Alda. Temos lá em Frei Inocêncio algumas pessoas de muito valor. Eu vou falar, né? Tem que falar, né? Pastor Davi, né? Oh, meu Deus, pastor Davi, Cenáculo de Fogo. Pastor Josimar. Temos o pastor Cristiano, a igreja presbiteriana, né, renovada lá de Frei Inocêncio. Pastor Glauber é uma grande figura, amo aquele cara, aquele pastor em nota 10, sua esposa também, da Assembleia de Deus ali. Temos o pastor Vandim, também da outra Assembleia de Deus. Então, temos vários pastores. Se eu começar a falar aqui, nós vamos... né, pastora Bruna que fez o nosso casamento, não tem palavras para falar, só agradecer. Então tem muitos que eu vou deixar para o outro vídeo, que senão vai ficar muito longo aqui, para agradecer essas outras pessoas, outros pastores, pastoras, que têm colaborado com nós, têm nos ajudado demais. Amém, meus amados? Então esse é o recado do pastor Jean Esposato. E em breve, em nome de Jesus, estaremos na nossa terra. Eu não posso dizer nossa terra, mas passou a ser nossa terra, né? Porque eu sou de São Paulo. Mas Minas Gerais, Frei Inocêncio, passou a ser nossa terra. Embora muita gente não vá concordar, né, com algumas coisas que eu tenho dito e com o direcionamento que Deus dá, mas nós estamos seguindo o direcionamento que Deus está nos dando. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor e nós vamos continuar orando por todos aqueles que têm pedido oração para nós. Grande abraço do pastor Jean Esposato.